Você já passou pela experiência de desejar algo ardentemente e, de repente, perceber já possuí-lo há tempos e não se dava conta disso? Pois é, isso aconteceu comigo. Olá, hoje eu quero contar uma história que, para quem me conhece já há algum tempo, faz parte do meu círculo de amizade, já sabe dessa história de me ouvir contar várias vezes, mas hoje eu quero deixar registrado, porque, como eu sempre falo, a gente passa, mas as histórias ficam, né? E eu acredito mesmo que essa história, ela pode ter uma importância para as pessoas, não só para mim, mas para todo mundo, porque ela parte desse trechinho que eu li aqui, que é uma forma de perguntar: você vive a vida que você deseja? Você vive quem você é, de fato, né? Olha, eu costumo dizer que eu nasci duas vezes, da minha mãe e de um pé de ameixa. Da minha mãe eu vim para a vida, do pé de ameixa eu vim para o mundo. E eu tinha 7 anos de idade quando a minha avó morava numa casa que tinha um quintal muito grande, né? Tinha pé de ameixa, pé de goiaba, pé de banana, pé de amora, pé de pitanga. Não era um pomar, mas era quase, né? E eu ficava assim, ó, ouvindo os passarinhos nesse quintal, né? E a minha brincadeira preferida era subir no pé de ameixa, que era o que eu mais gostava, que ficava ao lado do pé de goiaba, e as árvores eram muito grandes, então lá em cima as copas se juntavam, virava uma casa. E eu amava subir nesse pé de ameixa e levar comigo um livro. E nessa época eu estava lendo o livro Caso da Borboleta Artilha, que uma professora havia indicado para a gente ler, né? E eu adorava. Eu chegava da escola, ao invés de ir brincar com os meus colegas, amigos na rua, de carrinho de bola, eu pegava o livro, subia para o pé de ameixa e ficava lá a tarde inteira lendo. Eu gostei tanto daquilo que eu comecei a levar os livros que eu ganhava, porque as pessoas começaram a perceber que aquilo era mais do que uma brincadeira de criança e começaram a me dar presentes, presentear com livros, né? E eu pegava esses livros e levava para o pé de ameixa e usava os galhos da árvore como estantes, de modo que eu fiz desse pé de ameixa a minha primeira biblioteca, né? E assim o tempo foi passando e eu fui conhecendo o que era aquilo. Na realidade, eu não sabia o que era aquilo, né? Eu tinha 7 anos, gente. Eu não sabia nem o que era literatura. Mas eu sabia de uma coisa. Aqui dentro, eu sabia que eu queria fazer parte daquele mundo. Eu também queria inventar histórias. Eu também queria estar no meio daquilo que me encantava tanto, que eram os livros, né? E naquela época, né, o Caso da Borboleta Artilha, da antiga coleção Vagalume, maravilhosa. Hoje as coleções são até melhoradas, mas o tempo foi passando e aquela leitura foi ficando mais robusta. Eu fui conhecendo Graciliano Ramos, eu fui conhecendo Machado de Assis, eu fui conhecendo Fernando Sabino, não é? Claro, ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque isso não foi só um pedacinho de tempo, não, isso foi por muito tempo. E até que eu li, antes de todos esses, o primeiro livro mesmo assim que me tocou, que eu falei, puxa vida, foi O Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Esse foi o primeiro que abriu a porta, né? E a partir dali, né, com esse meu sonho, com esse meu desejo de estar no mundo da poesia, dos contos, das crônicas, ali eu me fiz escritor. Primeiro eu me fiz leitor, depois eu me fiz escritor. E essa história, ela é tão verdadeira e ela me segue desde esses 7 anos de idade, que anos depois, já casado, pai, formado, eu iniciei o meu trabalho com a literatura
dando as minhas oficinas de escrita, de leitura, até que um dia a minha esposa, ela me perguntou que nome nós daríamos. Não, minto, eu perguntei que nome nós daríamos para esse trabalho que estava sendo desenvolvido. E ela virou para mim e falou, mas já existe. Eu falei, qual? Para a sua história, não é? Eu falei, a minha história? Ele falou, a sua história do pé de ameixa. Né? E eu falei, é mesmo. E a partir daí, todo esse trabalho que hoje eu desenvolvo com os livros, com a encadernação, com as oficinas, com os cursos que nós continuamos, nós demos o nome de Árvore das Letras. Então, a Árvore das Letras hoje é o pé de ameixa, que eu tinha 7 anos de idade. Então, por isso que eu falo que a minha vida é contínua. A minha vida, eu vivi e vivo intensamente quem eu sonhei ser, né? E essa história, ela está aqui nesse livro, né? Para Sempre Amanhã, que eu dei o título de O Pé de Ameixa da Casa da Minha Avó, que começa exatamente com esse trechinho que eu li para vocês. Claro que de uma forma literária, como eu costumo falar, já disse isso aqui em outro vídeo, a partir de uma escrita de narrativa poética, que é a forma que eu gosto de escrever. Então, está aqui, registrado no livro e agora registrado aqui para vocês. E eu espero, como eu disse no início, que essa história inspire vocês a pensar um pouco nesse ponto que é tão fundamental na nossa vida. Quem é você? Você vive a sua história? Você vive quem você é? Eu deixo aí como reflexão. Um grande abraço e até a próxima.